Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula bônus sobre os juizados especiais criminais. Novamente, faremos uma aula bônus para explicar mais alguns temas relacionados à transação penal prevista aqui no artigo 76 da Lei 9.099 e fugindo aqui nessas aulas bônus da própria literalidade do dispositivo. Nós vamos avançar um pouquinho para falar um pouquinho de jurisprudência, de doutrina. O primeiro tema que eu gostaria de conversar com vocês é relacionado à influência que a transação penal tem na prescrição. Daí eu faço a pergunta: a transação penal ela implica suspensão ou interrupção do prazo prescricional? Será então que, se o agente celebra a transação penal, a prescrição relativa àquela infração penal de menor potencial ofensivo está suspensa ou interrompida? A resposta é negativa, pessoal. Não interrompe e não suspende a prescrição. Por quê? Porque a prescrição ela apenas se interrompe ou suspende, eu constei aqui interrompe, mas entendam também, ou suspende, né? Se interrompe ou suspende. Apenas se interrompe ou suspende quando há previsão legal expressa. E a lei ela não previu qualquer influência da transação penal no prazo prescricional, tá bom? Então, olha só, a prescrição ela só pode ser interrompida ou suspensa se tiver uma previsão legal expressa sobre isso, perfeito? Essa é a nossa primeira premissa aqui no nosso raciocínio. Além disso, a segunda premissa que nós temos no raciocínio é de que a lei, nem a Lei 9.099, nem o Código Penal, nem qualquer outra lei previu qualquer influência da transação penal no prazo prescricional. Ora, se eu dependo de uma previsão expressa e essa previsão expressa não existe, logo eu posso concluir que a transação penal não implica nem a suspensão nem a interrupção do prazo prescricional. Então ela não tem influência. A prescrição ela continua a correr normalmente. E, pessoal, a resposta que nós tivemos na pergunta anterior, ela é muito importante. Inclusive, quando nós a associamos aqui, a resposta da pergunta número 2. A pergunta número 2 é a seguinte: o que acontece se o autor do fato descumprir a transação penal? O que acontece? Será que se ele descumprir a transação penal, ele ainda poderá ser processado futuramente pela mesma infração penal de menor potencial ofensivo? Ou será que se ele descumprir a transação penal, ele não poderá ser futuramente processado? A resposta está na súmula vinculante número 35 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, por meio dessa súmula vinculante, esclareceu esse tema. Essa súmula diz o seguinte: a homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Então vejam, pessoal, que se por um acaso o autor do fato descumprir a transação penal, o acordo de transação penal será rescindido. E o Ministério Público poderá oferecer denúncia ou requisitar diligências investigatórias para melhor elucidação do fato. É justamente o que está sendo dito aqui na súmula vinculante 35 do STF. E a chave para compreender isso está nessa expressão aqui, olha, que a homologação da transação penal não faz coisa julgada material. Pelo fato de não fazer coisa julgada material, é que eu posso concluir com segurança que o acordo vai ser rescindido e que o Ministério Público vai dar continuidade à persecução penal, da forma que ele entender mais pertinente, que ele entender mais correta, seja desde já oferecendo denúncia ou requisitando diligências para uma melhor elucidação do fato. Perfeito? E a resposta dessa pergunta 2,
ela tem, inclusive, como eu mencionei para vocês, uma relação com a resposta da pergunta 1 que fizemos nessa aula. Por quê? Porque vejam que, como a transação penal ela não implica suspensão ou interrupção da prescrição, automaticamente eu posso concluir que se eu demorar muito para rescindir esse acordo, se eu demorar muito, olha, ele não cumpriu o acordo, e aí demorou para rescindir, pode acontecer de, nesse meio tempo, a prescrição ela se consumar. E aí, se por um acaso, nesse meio tempo, a prescrição se consumar, não tem o que fazer. Aí, evidentemente, vai ser extinta a punibilidade do agente. Mas se a prescrição ainda não se consumou, aí, evidentemente, o Ministério Público ele vai dar prosseguimento ao caso, vai dar prosseguimento à persecução penal e, consequentemente, poderá oferecer denúncia ou requisitar novas diligências investigatórias. Perfeito? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.